Garotada, nós falamos de concordância verbal, regência verbal, crase, emprego de pronomes, nexos, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Hoje nós vamos começar com um assunto do qual vocês não gostam muito, que é a oração, a frase, a análise dos termos da oração. E vamos começar, pessoal, com a coisa mais importante que existe para quem precisa escrever, falar corretamente, escrever, fazer vestibular, fazer um concurso, fazer uma redação, que é, pessoal, o sujeito da oração, o centro da oração, o núcleo da oração. O sujeito é a coisa mais importante que existe. A localização do sujeito, pessoal, me permite construir a frase corretamente, porque em torno do sujeito giram os adjetivos, o verbo, os verbos. Enfim, o sujeito é o centro, o núcleo da oração. Bem, o sujeito, vocês certamente lembram, pessoal, do tempo de colégio, em que se dizia que o sujeito pode ser simples, quando tem apenas um núcleo. Joãozinho foi ao cinema, sujeito simples. Composto, quando tiver mais de um núcleo. Por exemplo, Joãozinho e Mariazinha foram ao cinema. Aí o sujeito é composto. Sujeito indeterminado. Pessoal, o que é sujeito indeterminado? Indeterminado é aquele que não pode ser determinado. Às vezes, pessoal, o verbo situa situações em que não se sabe quem foi que praticou a ação expressa ali. Quando eu digo, por exemplo, puxa vida, assaltaram a casa do vizinho. Vejam, pessoal, alguém realmente praticou essa ação, alguém é o sujeito desse verbo, mas não se sabe quem foi. Assaltaram a casa do vizinho. No colégio, ensinaram-me a ser honesto. No colégio ensinaram-me. Pessoal, vejam, esse verbo aqui, claro que há sujeito, alguém praticou essa ação, mas não se sabe quem foi. Seriam vários professores, quem sabe? Enfim, há circunstâncias, pessoal, em que não se pode precisar quem é o sujeito. Imaginem, a gente passa por uma construção e lê: precisa-se de pedreiros. A gente percebe que alguém está precisando de pedreiros, mas não sabe quem. Precisa-se, alguém está precisando, não se sabe exatamente quem é o sujeito desse verbo, ou desse. Então, sujeito indeterminado, pessoal, não confundam sujeito indeterminado com orações sem sujeito, com sujeito inexistente. Sujeito inexistente ocorre, pessoal, quando ninguém pratica a ação expressa pelo verbo. Puxa vida, ontem às 4 horas da tarde, começou a chover. Pessoal, aqui não há sujeito. Verbos que exprimem funções meteorológicas, aqui não há sujeito. Aqui se diz que o sujeito é inexistente. Começou a chover, ontem ventou muito, amanhece mais cedo no verão. Quem é que amanhece? Apenas amanhece. Então, em algumas circunstâncias, são poucas, são limitadas, a gente mais ou menos sabe quais são aqueles verbos que exprimem fenômenos da natureza, por exemplo, né? O verbo haver, quando equivale a existir, esses verbos são impessoais. Nesses casos, não há sujeito.
Sujeito indeterminado, pessoal, é diferente. Aqui há sujeito, a gente apenas não sabe quem foi, mas alguém realmente praticou a ação de ensinar, de assaltar, tá ok? Bom, isso aí é banal, pessoal, isso aí na verdade não é tão importante assim. Ninguém vai perguntar a vocês, né, sobre sujeito inexistente ou sujeito indeterminado. O importante mesmo, pessoal, é a localização do sujeito. Porque, pessoal, se eu não souber localizar o sujeito, eu vou errar. Eu vou errar para começar, eu vou errar a conjugação do verbo. Eu vou pedir a vocês que deem uma olhadinha comigo na página 96. Pessoal, ali aparece uma questãozinha, a questão número 1, caiu numa prova da PUC recente. Estão vendo ali, na parte superior da página, que, e aí vem um espaço em branco, para colocar o verbo houvesse ou houvessem, ou não existido os deuses mitológicos, pouco importa, já espaço em branco, vocês localizaram. Então vamos colocar a frase em ordem direta, para ficar mais fácil. Em ordem direta ficaria assim, ó, pouco importa que, agora vem o sujeito, que os deuses mitológicos houvesse existido ou houvessem existido. Bem, garotada, vejam, aqui o verbo haver não equivale a existir. Não dá para substituí-lo por existir. Não dá para dizer pouco importa que os deuses mitológicos existissem existido. Então aqui a concordância é normal. Deuses mitológicos no plural, verbo no plural. Pouco importa que os deuses mitológicos houvessem existido ou não. Então, garotada, as letras A e B estão fora. Já faz séculos, ou fazem séculos. Faz, nós sabemos, estudamos na concordância verbal, que o verbo haver, quando equivale a existir, e o verbo fazer, quando indica tempo, são impessoais. Já faz séculos, faz séculos. Então a letra D também não sou. Estamos então com a letra C e com a letra E. Faz séculos que a arte os mantém vivos. Faz séculos que a arte os mantém. Vou trocar essa canetinha que essa aqui já está fraca. Mantém vivos. Bom, nós sabemos, né, pessoal, que verbos derivados de ter, reter, manter, deter, entreter, de ter e de vir, derivados de vir, todo verbo que termina por vir, deriva de vir, convir, provir, intervir. Esses verbos no singular têm acento agudo. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, acento agudo. E no plural, o acento é circunflexo. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Bom, então agora eu tenho que achar o sujeito desse verbo, né, pessoal? Para saber se o acento aqui é agudo ou circunflexo. Faz séculos que a arte os mantém vivos. Se for acento agudo, a resposta é C. Se for chapeuzinho, a resposta é E. O que vocês diriam? Faz séculos que a arte os mantém vivos. Os mantém vivos. Talvez, pessoal, vocês estejam optando por acento circunflexo. Nesse caso, estariam enganados. Na verdade, eles provocam isso. Eles colocam um pronome no plural, pertinho do verbo, um adjetivo no plural. E a nossa tendência, né, pessoal, a partir daí, então, é achar que o verbo deveria ficar no plural. No entanto, pessoal, o que eu tenho que fazer, vejam só, por isso essa aula é importante, eu tenho que achar o sujeito. Se eu achar o sujeito, eu não vou errar. E para achar o sujeito, pessoal,
para achar o sujeito, existe uma perguntinha mágica que o professor Edson de Oliveira há muitos anos bolou para ensinar a gurizada. Quem é que? Quem é que mais o verbo? Essa perguntinha aqui, pessoal, essa aqui é bater e valer. No momento em que eu faço essa perguntinha, o sujeito se apresenta. Quem é que mais o verbo? Esse aqui está fraquinho também. Vou ter que gastar uma grana aqui, comprar umas canetinhas novas. Quem é que mais o verbo? Então vejam, pessoal, já faz séculos que a arte os mantém vivos. Quem é que mantém eles vivos? A arte. Ela, a arte. Então, pessoal, o acento é agudo. E a resposta é a letra C. Vejam, pessoal, se eu não localizo o sujeito, eu erro a questão. Se eu não localizo o sujeito, eu não vou fazer a concordância correta do verbo. Então, vamos ver, pessoal, como é que se localiza o sujeito. Bem, pessoal, a primeira preocupação que eu tenho que ter no momento em que eu vou localizar o sujeito, eles frequentemente colocam questões e pedem que a gente localize o sujeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é ver se o verbo é impessoal. Se o verbo for impessoal, não haverá sujeito. Eu coloquei aqui no livro de vocês, na página anterior, metade inferior da página, ali onde diz localização do sujeito. Verifique primeiro se o verbo é impessoal. Nesse caso, não haverá sujeito. E aqui, pessoal, aparecem várias frases em que o verbo é impessoal. Ontem fez 30 graus à sombra, fazer indicando o tempo. Faz quase 2 anos que não havemos, na primeira oração, faz quase, o verbo fazer é impessoal. Já eram 2 horas, quando começou a ventar, pessoal, sujeito impessoal. Passam das 3 horas, passava das 3 horas, passava. Veja, pessoal, quem é que passava das 3 horas? Ninguém. Passava das 3 horas. O verbo é impessoal. Chovia torrencialmente, verbo impessoal. Puxa vida, como estava frio. Estar frio, estar calor, pessoal, verbo impessoal. Quem é que estava frio? Ninguém, apenas estava frio. Está havendo muitos erros nas redações. Está havendo verbo haver, impessoalizando o auxiliar. Está havendo, estão ocorrendo, estão existindo. Haver com o sentido de existir, impessoal. Havia muitas dúvidas. Existiam muitas dúvidas, vejam, verbo impessoal. Então, a primeira preocupação, pessoal, que eu tenho que ter é ver se o verbo é impessoal. Caso contrário, pessoal, eu estou correndo o risco de cometer um erro grave na redação e escrever, por exemplo, nessa última frase, haviam muitas dúvidas, houveram problemas, algo assim, fazem 3 anos. Aí eu estou cometendo um erro de concordância primário. Então, a primeira preocupação, pessoal, é ver se o verbo é impessoal. Verbos impessoais são os que exprimem fenômenos da natureza. Haver, no sentido de existir. Fazer, quando indica tempo. Por aí, tá? Bom, se o verbo não for impessoal, que é a chance maior, que são 10, 12, 15 verbos impessoais num universo de 10 mil verbos. Se o verbo não for impessoal, pessoal, agora vejam só. O verbo pode estar conjugado, pessoal, na pessoa eu, tu, ele, nós, vós, eles. Meus amigos, se o verbo estiver conjugado nas pessoas eu, tu, nós ou vós, não precisa procurar sujeito. Os sujeitos serão os sujeitos serão os pronomes eu, tu, nós e vós. Quer eles estejam escritos ali, quer não estejam. Cheguei cedo, pessoal, cheguei cedo. Sujeito eu cheguei. Puxa vida, chegaste tarde de novo? Chegaste tu. Então, se o verbo estiver conjugado, meus amigos, nas pessoas eu, tu, nós ou vós, não se procura sujeito. O sujeito será inevitavelmente, não há exceção, os sujeitos serão os pronomes eu, tu, nós ou vós.
quer estejam escritos ali ou não. Então, só se procura sujeito, meus amigos, quando o verbo está na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Aí o sujeito pode ser o infinito. Tá legal? Então, não se procura sujeito quando o verbo está nas pessoas eu, tu, nós ou vós. Se o verbo estiver na terceira pessoa, aí, pessoal, entra essa perguntinha aqui. Essa perguntinha aqui vai me dar um sujeito. Na hora, no momento. Vamos ver então, vamos dar uma olhadinha. Número 2 ali, ó. Verifique se o verbo está conjugado nas pessoas eu, tu, nós ou vós. Varrei os mares, tufão. É uma frase de Castro Alves, caiu no vestibular da PUC, perguntaram qual é o sujeito. Muita gente, ingenuamente, apostou que o sujeito era tufão. Claro que não, pessoal, nem pode ser, está separado do verbo por vírgula. É apenas um vocativo, varrei, varrei vós. Varrei vós. O verbo está conjugado na pessoa vós, o sujeito é vós, tufão é apenas um vocativo. Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem. O sujeito não é meu bem. Meu bem é um vocativo, está separado do verbo por vírgula. Vem, pessoal, vem tu. É imperativo do verbo vir, vem tu. Vem tu, venha você. Vem tu. Então o sujeito é tu, é o pronome tu. Olha minha terceira frase. Espera aí, Paulo. Espera aí. Paulo. O sujeito não é Paulo. O sujeito é tu. Espera tu. É imperativo. Espera tu. Esperemos nós. Então, fiquem atentos, pessoal. Se o verbo estiver conjugado nas pessoas eu, tu, nós ou vós, não se procura sujeito. Os sujeitos serão esses pronomes. Agora na continuação, vem frases em que o verbo está conjugado na terceira pessoa. Vamos ver, pessoal. Ó. Não é possível que permaneças no cargo. Eu tenho duas orações. Na segunda, permaneças, é claro que o sujeito é o pronome tu. Não é possível que tu permaneças. E qual seria o sujeito de não é possível? É só fazer a perguntinha. Que é que não é possível? Resposta. Que permaneças no cargo. Pessoal, a oração que vem a seguir é o sujeito do verbo permaneças. Por isso é que se diz que ela será, mais tarde vão aprender isso, uma oração subordinada, substantiva, porque ela equivale a um substantivo, não é possível a tua permanência. Subjetiva, ela exerce a função de sujeito. Quando chegarem os técnicos, quem é que vai chegar? Os técnicos, claro. Espera-se. Agora, pessoal, qual será o sujeito desse verbo? Espera-se. É só fazer a pergunta. Que é que se espera? Resposta. Que a direção da empresa tome as providências necessárias. O sujeito de espera-se é a oração que vem a seguir. E o sujeito de tome as providências, quem é que vai tomar as providências? A direção das empresas. Tá, pessoal? Então, esse é o esquemazinho para achar o sujeito. É a perguntinha quem é que, tá? Na hipótese de o verbo estar conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos ver a frase seguinte. Não encontraremos as soluções nós, se tu não nos deres a pista. Sujeito tu. 4. Olha aqui, Luciana. Olha tu. Luciana é apenas vocativo. Não penses tu que eu vou aceitar isso. Então aqui não precisa procurar sujeito. Os verbos estão nas pessoas eu ou tu. Assaltaram a casa do vizinho. Aquele caso clássico, né, pessoal, de sujeito indeterminado. Vive-se muito bem nos países ricos. Outro caso de sujeito indeterminado, marcado pela partícula C, que é índice, quer dizer, ela indica, índice é o que indica a indeterminação do sujeito. Vive-se bem nos países ricos. Quem? Ah, bom, um monte de gente, não dá para saber exatamente quem. É bom que os testes se façam com todo cuidado. É bom, pessoal, qual seria o sujeito? É só fazer a perguntinha. Que é bom? Que os testes se façam com todo cuidado. A oração seguinte é o sujeito de é bom.
que os testes se façam, que os testes sujeitos sejam feitos. E depois a última frase. Vou escrever aqui no quadro. Basta saberes que és feliz. Basta saberes que és feliz. E é uma frase de Raul de Lione, basta apenas saberes que és feliz, e já o serás, na verdade, muito menos. Já o serás, na verdade, serás um pouco menos. Pessoal, aqui aparecem vários verbos. Se eles não forem impessoais, cada um deles vai ter um sujeito. Basta, saberes, és, serás, 4 verbos. Então vamos procurar o sujeito de cada um. Basta. Basta. Vamos fazer. Olha a perguntinha lá. Ó. Que é que basta? Resposta. Saberes que és feliz. Pessoal, esse é o sujeito de basta. Tá ok? Essas orações que vêm a seguir aqui são o sujeito de basta. Saberes, bom, aqui o verbo está conjugado na pessoa tu. Saber eu, saberes tu. Aqui não precisa que és, novamente. Verbo conjugado na pessoa tu. E já o serás, tu serás. Então, pessoal, ó, os 3 últimos verbos estão conjugados na pessoa tu. Aí não precisa procurar. No caso do primeiro verbo, aí é fazer a perguntinha, que é que basta. Certo? Bem, pessoal, eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui na terceira questão. A segunda depois eu dou uma olhada, é muito mais demorado. Vamos ver a terceira questão. Olha só. Os seres aparecem então como produtos, como consequência de forças preexistentes que limitam a sua responsabilidade e os tornam, nos casos extremos, verdadeiros joguetes das condições. A questão então diz o seguinte: se trocássemos os seres por o ser, quantas palavras mais precisariam de alterações de concordância? Então vamos fazer, pessoal. Ó. Trocamos os seres por o ser. E agora vejamos quantas palavras mais precisam de alterações para acertar a concorrência. Então vamos ver. O ser aparece, tá aqui a primeira palavra, vamos marcar então, pessoal, ó, aparece uma palavra, o ser aparece, uma. O ser aparece então como produto, 2. Como consequência de forças preexistentes que limitam a sua concorrência. Pessoal, o verbo limitam também irá para o singular. Vamos ver. Se eu botar o ser aparece então como produto, como consequência de forças que limitam a sua responsabilidade. Vocês dirão, não, o verbo limitar não vai mudar. Porque o sujeito de limitam são as forças, ó. Forças que limitam a sua responsabilidade. E aquele o, pessoal, vai mudar. Porque aquele pronome retoma os seres, agora é o ser, então vai ficar no singular. O ser aparece então como produto, como consequência de forças preexistentes que limitam a sua responsabilidade e o. E agora, pessoal, o verbo tornam também vai para o singular. Essa é a grande dificuldade da questão. Logo depois vem verdadeiros joguetes, claro que aí vai para o singular. Tornam os seres verdadeiros joguetes, tornam o ser verdadeiro joguete. Então, verdadeiro joguete também vai para o singular. Então, temos 6 palavras que garantidamente iriam para o singular e estamos na dúvida em relação ao verbo torna. Pessoal, o que eu faço? Eu vou ter que procurar o sujeito. Será que o sujeito de tornam é aos seres? Nesse caso, eu mudei os seres para o ser, o verbo vai para o singular.
Ou será que o sujeito de tornam são as forças? Essa frase, pessoal, ela foi tirada de uma consideração de um crítico de literatura sobre o romance naturalista. Ele diz, ó, no romance naturalista, os seres aparecem como produtos, como consequências de forças preexistentes. Que forças são essas? A hereditariedade, a influência do meio, lembram? Romances naturalistas. Forças preexistentes que limitam a sua responsabilidade e que tornam eles, pessoal, são as forças que limitam a responsabilidade dos seres e tornam os seres verdadeiros joguetes das condições. Então o verbo tornar não vai ser alterado, porque o sujeito do verbo tornar não é o ser, são as forças. Pessoal, veja, se a gente não localiza o sujeito, a gente erra a concordância, erra tudo. Tá legal? Vamos brincar um pouquinho mais aqui, página 96, ali ó, na parte inferior. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Dize-me, qual será o sujeito? Dize-me, tu, com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Os verbos aqui estão conjugados nas pessoas eu e tu, então é barbado. 2. Devido aos... Essa frase é da URGS, um teste da URGS. Devido aos desmatamentos, poderiam sumir da face do planeta árvores de porte majestoso. Quem é que poderia sumir da face do planeta? Árvores de porte majestoso. E poderia haver transformações. Pessoal, aqui o verbo haver, olhem bem, está empregado com o sentido de ocorrer, existir. Então ele impessoalizou o auxiliar. Ó. Aqui não há sujeito, o verbo é impessoal. Mas tem outro verbo, transformações as quais condenariam. Quem é que condenaria a flora amazônica ao desaparecimento? As transformações. 3. Choviam reclamações na mesa do síndio. Pessoal, o verbo chover aqui não foi empregado para indicar fenômenos da natureza. Aqui ele está empregado com sentido figurado. Aqui tem sujeito. É só fazer a perguntinha. Que é que chovia na mesa do síndico? Reclamações. Escuta, tu, meu amigo. Então, o sujeito do primeiro verbo é tu. É preciso. Qual será o sujeito do verbo é? Que é preciso? Que estudes mais, a oração seguinte. E é claro que o sujeito do último verbo estudes é novamente o pronome tu. Alguma coisa estava errada. Sujeito alguma coisa. Quem é que estava errado? Alguma coisa. Não estava chovendo, não tem sujeito. Ela chegou, claro que ela, né, pessoal? Havia explicação. Havia explicação, existia explicação, não há sujeito, verbo é impessoal. Puseram um anúncio grande. Pessoal, puseram, não se sabe quem, sujeito indeterminado. Puseram um anúncio na minha rua, onde se lia. Agora vamos ver qual é o sujeito que se lia. Onde se lia? Que é que se lia? Estamos trabalhando. A oração estamos trabalhando é o sujeito que se lia. Onde se lia? Onde se lia isso. Tá? Que é que se lia? Estamos trabalhando. E é claro que o sujeito do último verbo, estamos, né, pessoal? É o pronome nós. Agora vem uma frase mais complicada. Vou escrever aqui também, ó. Apaga essa. Vou escrever aqui também, ó. Vamos ver. Não me agrada. Ouvir. Não me agrada ouvir que estás... todo instante não vou escrever, estou com preguiça. Que estás decepcionado. Pessoal, eu tenho 3 verbos. Estás, ouvir e agrada.
Vamos ver qual é o sujeito de cada um. Vou fazer a perguntinha. Que é que não me agrada? Ouvir que estás decepcionado. Pessoal, essas duas orações que vêm a seguir são, é claro, o sujeito do verbo agrada. Não me agrada isso. Ouvir que estás decepcionado. Não me agrada ouvir eu. Quem é que está ouvindo eu? Não me agrada eu estar ouvindo que tu estás decepcionado. Aqui é mais fácil, tá? Certa vez sucedeu, vamos ver, que é que sucedeu certa vez? Chegarem ambos atrasados. O sujeito de sucedeu, pessoal, é a oração que vem a seguir. Vocês estão vendo, é muito comum que o sujeito de um verbo seja uma oração. Chegarem ambos, quem foi que chegou atrasado? Ambos chegaram atrasados. Escuta aqui, cara. Pessoal, o sujeito não é cara, o sujeito é tu, escuta tu. Cara é vocativo. Não há mistério, sujeito do verbo haver, não há. O verbo haver aqui, né, pessoal, tem o sentido de existir, não existe mistérios. Então, não, claro que se fosse existir, aí iria para o plural, não existem mistérios. Então, o sujeito aqui é impessoal. Vai à luta, vai tu à luta, sujeito tu, verbo no imperativo, na pessoa tu, aí não precisa procurar sujeito. Vejam a última frase, pessoal. Os roedores marcam seu território com a urina. Claro que o sujeito de marco é os roedores. E a urina, o sujeito, reflete os raios ultravioleta. Às aves de rapina basta, então, seguirem a pista luminosa para encontrarem suas presas. Na parte final da frase, nós temos o verbo basta, o verbo seguirem e o verbo encontrarem. Vamos ver qual é o sujeito de basta. Às aves de rapina basta, então, que é que basta às aves de rapina? Seguirem a pista luminosa. Pessoal, o sujeito de basta é a oração seguinte. Claro que o sujeito seguirem às aves basta elas, as aves de rapina, seguirem a pista para elas novamente, as aves de rapina, encontrarem suas presas. Então tá, pessoal, depois vem algumas frases, alguns testes da URGS. Não são muito difíceis. Olhem aqui, olhem o teste número 4. Ó. Como se explica que, apesar de seu lúgubre stalinismo, Che Guevara tenha adquirido uma aura romântica que ofusca de qualquer outro herói do século XX? Essa aura romântica começou a se formar quando, abandonando uma prestigiosa posição no regime cubano, se internou no Congo para lutar contra uma corrupta e sanguinária ditadura colonialista e tornou-se legendária em decorrência de sua trágica aventura na Bolívia. Che Guevara morreu antes de suas ideias e, graças a isso, não só escapou do eclipse histórico, como se transformou num dos símbolos e ícones de nossa época. Seus métodos eram autoritários, sua base teórica era extremamente superficial e o seu projeto econômico fracassou miseravelmente. Agora, pessoal, eles colocam ali formas verbais que aparecem no texto. Ofusca, começou, se internou, tornou-se, escapou e fracassou. Quais delas tem como sujeito Che Guevara? Vamos ver. Como se explica, ofusca, pessoal, está na linha 3. Ó. Tem adquirido uma aura romântica, a qual a aura romântica ofusca, o sujeito de ofusca, pessoal, não é Che Guevara, é a aura romântica. Essa aura romântica começou, o sujeito começou, é novamente a aura romântica, quando, abandonando, né, ele, Che Guevara, se internou, agora sim, ó, 3, esse sim, Che Guevara se internou no Congo para o depois. E ela, a aura romântica, tornou-se legendária, não foi Che Guevara, daí ele teria se tornado legendário, então, pessoal, o sujeito tornou-se, não é novamente Che Guevara, é a aura romântica. Tornou-se legendária, bom, aí, pessoal, escapou, está na linha 11, ó. Che Guevara morreu antes de suas ideias e ele, Che Guevara, escapou, agora sim, 5, ó, 3 e 5, os verbos
se internou e escapou, tem como sujeito Che Guevara. E é claro que o sujeito de fracassou é seu projeto econômico. A resposta, então, pessoal, é a letra C. Não é tão difícil. Mas a gente tem, é claro, né, pessoal, que procurar o sujeito. Novamente, o testezinho da URGS, ó. Algumas dessas línguas são estruturalmente bastante sofisticadas. O Camaiorá possui declinações como o latim para marcar a função da palavra na frase, sujeito, objeto direto. Também se expressa através de um sistema de declinações o grau de certeza do falante quanto ao assunto de que fala. Qual é o núcleo do sujeito de se expressa? Também se expressa, pessoal, é só fazer a perguntinha que está lá, ó. Que é que se expressa através de um sistema de declinações? Resposta: o grau de certeza do falante. Grau. O núcleo, né, pessoal, é sempre o substantivo. O grau. Tá? Vamos completar aquelas frases que vêm a seguir. Pessoal, eu tenho que saber qual é o sujeito, senão eu vou errar. Trouxe o livro para eu ou para mim? Para mim. Porque o pronome aqui não exerce a função de sujeito, só se usam pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, quando o pronome é sujeito, principalmente eu e tu, não é o caso aqui. 2, trouxe o teste para eu fazer, para que eu fizesse, agora o pronome é sujeito, então agora tem que ser pronome reto. Então, pessoal, eu vou usar pronome reto ou pronome oblíquo, eu tenho que achar o sujeito. Como é fundamental achar o sujeito para tudo. Vamos ver a frase 3. Para eu ou para mim? Viajar é realizar um sonho. Pessoal, o sujeito dessa frase é viajar. Viajar é realizar um sonho. O que é realizar um sonho? Viajar é realizar um sonho. Para mim, isso é na minha opinião. Esse pronome não é sujeito, então tem que ser oblíquo, ou para mim. Finalmente, ó, não nos convém com acento agudo ou convém com acento circunflexo manter essas amizades. Vamos ver qual é o sujeito, é só fazer a perguntinha. Que é que não nos convém? Resposta: manter essas amizades. Meus amigos, regra sem exceção, sempre que o sujeito for uma oração, o verbo fica no singular. Não há exceção. Sujeito oracional, verbo no singular, tá? Acento agudo. Aí, pessoal, aparecem algumas frases para a gente colocar no plural as palavras sublinhadas. Vejam aí, muitas delas estão na função de sujeito. Então, vamos ver o que vai ocorrer com a frase. Se eu botar peão no plural, vai ficar: os peões não caem enquanto giram, por causa dos movimentos de rotação que tendem a resistir a quaisquer mudanças que possam ocorrer. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa esses testezinhos e vou começar a próxima aula lendo essas frases aqui, tá, pessoal? Para ver se vocês acertaram. Então tá aí, meus amigos, a localização do sujeito. Depois vem, é claro, alguns testes. E aí na página 101 vem os outros termos da oração. O predicado. O predicado é aquilo que se diz do sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Isso aqui vocês dão uma olhadinha, pessoal, não é assim algo fundamental para o vestibular da URGS. Mas agora sim, ó. Veja, então o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração, termos que não podem faltar. Essencial. Essencial no automóvel, no motor e a carroceria. Pessoal, agora vem termos integrantes. Integrante, pessoal, integrante, vem do latim integrare, que quer dizer tornar inteiro, completar. Integrante, pessoal, seria sinônimo de completante, se existisse essa palavra. Integrante é o que completa. É o que completa a oração. Vamos apagar aqui. Quais são os termos integrantes da oração? Os termos integrantes, pessoal, que completam a oração, o que seria integrante no automóvel? Os pneus, né, pessoal? Os bancos, é claro.
integrante que completa são, meus amigos, ó, o complemento verbal, que nós chamamos de objeto direto ou objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Vejam, pessoal, do alto do morro avistávamos as mulheres e as crianças. Eu não posso tirar da frase as mulheres e as crianças, aí a frase fica incompleta, porque esse é um termo, pessoal, integrante, que completa. É um objeto direto, ele completa o verbo. Se eu tirasse esse termo, a frase ficaria incompleta. Do alto do morro avistávamos. Eu a vejo todo dia. Pessoal, se eu dissesse apenas eu vejo todo dia, vejo quem? O a, o pronome a, é o objeto direto, é um termo integrante. Objeto direto. Vocês já ouviram falar, é claro, em objeto direto, objeto indireto, quando tem preposição, ó. Do alto assistimos a lenta, vejam o a com acento de, né, pessoal, indicativo de crase, porque o verbo assistir, no sentido de ver, pede objeto indireto. Lembram, pessoal? Assistimos a, estudamos isso na regência verbal. Não acredito em bruxas, objeto indireto. Pessoal, se eu tirasse e dissesse apenas não acredito, ficaria incompleto. Não acredito em quê? Em bruxas. Não gostávamos do emprego, mas precisávamos dele. Aí estão, pessoal, ó, expressões exercendo a função de objeto indireto. Termo integrante, ele completa a oração, ele é necessário, ele não pode faltar, a oração ficaria incompleta sem ele. O que mais? Queria muito aos pais, querer no sentido de querer bem, pede objeto indireto, pede a preposição a. Que também lhe queriam, que também queriam a ela, lhe é um objeto indireto também. Então, pessoal, ó, termos integrantes são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Complemento nominal. Meus amigos, o que completa um verbo é o objeto direto ou objeto indireto. Se não houver preposição, é o objeto direto. Se houver preposição, então será o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto são complementos verbais, eles completam o verbo. O complemento nominal, pessoal, como a expressão está dizendo, ele completa um nome. Não são apenas verbos que têm sentido incompleto. Pessoal, nomes também têm sentido incompleto. Se eu dissesse, meus amigos, puxa, começou ontem, ó, começou ontem, finalmente começou ontem a colocação. Começou ontem a colocação. Pessoal, se eu fizesse um ponto ali, a frase ficaria incompleta. Começou ontem a colocação. Colocação de quê? Certo? Então, a palavra colocação está incompleta. Agora vamos completar. Começou ontem a colocação dos cartazes. Agora, pessoal, a frase ficou completa. Começou ontem a colocação dos cartazes. Essa expressão dos cartazes, pessoal, está completando o sentido de colocação. Colocação, pessoal, é um substantivo, um nome. Então, essa expressão aqui é um complemento nominal, ela completa um nome. Não existem apenas complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Existem também complementos nominais, expressões que completam nomes. Complemento nominal. Tá, pessoal? Ali vem, ó, complementos nominais. Vamos ver os outros ali, ó. Sempre fui favorável. Pessoal, se eu disser apenas isso, sempre fui favorável. Sempre fui favorável. Ficaria incompleto. Favorável a quê? Favorável, pessoal, é um adjetivo ao acordo. Essa expressão aqui está completando o sentido de favorável. Sempre fui favorável ao acordo. Isso aqui, pessoal, é um complemento nominal.
completa um nome, um adjetivo, estão vendo? Complementos nominais completam nomes. A investigação do crime. Pessoal, a investigação, se eu dissesse apenas a investigação seria minuciosa e demorada, alguém diria, uma investigação de quê? Então, pessoal, do crime completa o sentido do substantivo investigação. Portanto, é um complemento nominal. Então, pessoal, existem, é claro, complementos verbais, que nós chamamos de objeto direto e objeto indireto, palavras, expressões que completam verbos, e complementos nominais, palavras ou expressões que completam nomes, substantivos, adjetivos, advérbios, tá? E aí, pessoal, vem o agente da passiva, que nós já conhecemos quando estudamos, né, pessoal, o verbo conjugado na voz passiva, lembram? Verbos conjugados na voz passiva, a passagem da voz ativa para a voz passiva. Dê uma olhadinha para recordar, a gente estudou isso demoradamente. Vejam, as folhas foram derrubadas por um vento forte. Essa expressão sublinhada é o agente da passiva, de foram derrubadas. Tá, pessoal? O agente da passiva. As provas serão corrigidas por 2 professores, agente da passiva. O vale foi sacudido por um terremoto, agente da passiva. A praia estava banhada pelo sol ou de sol, agente da passiva. Meus amigos, aí estão termos que completam a oração, por isso termos integrantes, termos que completam, sem ele a oração ficaria incompleta. E vocês viram quais são: o complemento verbal, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal, palavras e expressões que completam nomes, e o agente da passiva. Vamos fazer um intervalozinho bem rápido e em seguida passamos para